Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan, eu sou pintor. Esse vídeo eu vou te mostrar de um jeito simples e prático todos os processos para preparação e pintura dessa parede de reboco novo. Então, se você quer saber inclusive alguns macetes, eu vou te ensinar nesse vídeo a partir de agora. E aí, bora aprender juntos? Bom, aqui é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é preparar a parede para vir recebendo pintura e a massa também, tá? Para isso você vai precisar de uma espátula para fazer a raspagem, principalmente onde tiver uma pedrinha mais grossa, uma ondulação maior de reboco, tá? Que às vezes sobrou, e também uma lixa, tá? Nesse caso eu estou usando uma lixa de ferro, uma lixa 80 para ferro, tá? Eu estou usando um taco também, que é um lixador da Purplex. Então são essas duas ferramentas que você vai precisar, tá? Uma espátula e o lixador com uma lixa, para a gente fazer o lixamento superficial, para tirar principalmente aquele pozinho que vai ficando do reboco, tá? Para dar uma quebrada, a gente chama de quebrada na lixa no reboco, para começar a fazer essa preparação. Então vamos lá, começar essa primeira etapa, bora! Bom pessoal, o que a gente vai fazer agora é pegar a vassoura, passar a vassoura para tirar o pó, tá? Onde ficou ainda um pó mais grosso, e dar uma varrida também, porque a gente vai começar a fazer a preparação, tá? Preparação do ambiente. Para isso a gente vai usar aqui, ó, um papel craft, que é o salva-obra, tá? E também o isolamento com fita crepe, tá? O pintor profissional também usa vassoura e usa muito, viu? Usa muito para fazer esse tipo de limpeza, porque senão, se não tirar esse pó, a fita não pega e também vai ficar maior sujeira com o papel craft aí. Então a gente vai dar uma varrida e vamos lá. Agora que a gente já preparou o ambiente, vamos fazer a preparação para receber a massa e a tinta na parede. A gente vai começar a preparar a parede, tá? Seguinte, existem algumas possibilidades de se aplicar algum tipo de fundo na parede para vir receber a massa corrida, tá? O que mais se usa é o selador acrílico de paredes, tá? Ele pode ser usado sim, tá? Você aplica uma demão, aguarda algumas horas e depois vem com a massa. Qual a função do selador acrílico? Ele tem uma única função: economizar tinta ou massa na parede, tá? Isso em caso de parede nova. Você pode usar também um fundo preparador de paredes também, faz a diluição conforme a recomendação do fabricante, aplica o fundo preparador de paredes. Existe uma outra possibilidade, inclusive vou deixar no card aqui em cima, de um vídeo que a gente fez há um tempo atrás falando sobre impermeabilizar a parede antes de vir com a massa corrida, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu estou usando o Roberflex da Brasilux. Ele é um impermeabilizante, é uma manta líquida. Você pode usar esse impermeabilizante, tá? Eu recomendo você assistir esse vídeo para entender melhor sobre essa parte de impermeabilização em paredes antes de massa corrida. A gente diluiu ele com 30% com água e vamos aplicar 2 demãos, tá?
Lembrando, impermeabilizante, a primeira demão sela, a segunda demão impermeabiliza e a terceira demão dá acabamento. A gente vai fazer as duas partes, as duas demãos, para já proporcionar uma impermeabilização nessa parede. Se você não tem nenhuma dessas opções, você pode sim aplicar a massa corrida direto na parede. O que vai acontecer é que você vai deixar de economizar massa, né? Você vai gastar um pouco mais de massa porque a massa corrida na primeira camada ela absorve mais, ela chupa mais na parede. Não tem problema nenhum, você pode aplicar. Ou até mesmo se você quiser aplicar uma demão de tinta acrílica standard ou econômica, ela um pouquinho mais rala, um pouquinho mais diluída, você pode aplicar também. Beleza? O ideal, o que eu vejo que é o melhor aqui nessas condições, é o impermeabilizante, que é o que a gente vai fazer agora. Então, sem perder tempo, bora lá! A nossa parede já está seca, a gente já aplicou as duas demãos de impermeabilizante, aí no caso, se você for aplicar um selador acrílico de paredes, um fundo preparador, enfim. E aí a gente vai vir com a massa corrida que está aqui, ó. Mostra aqui, por favor. Ó, essa massa da Braslux que a gente está usando, uma massa bem firme. Você vai pegar com a espátula uma quantidade generosa, tá? Pode pegar umas 2 camadas assim. E aí a gente vai fazer a aplicação dessa forma. A gente vai deixar o produto na parede com mais ou menos uns 50 por 50. A gente vai soltar o produto com a desempenadeira levemente inclinada, tá? É uma maneira mais simples de explicar a aplicação dessa massa corrida. E depois você pode ir espalhando, ó, com ela quase deitada, tá vendo? Mostra aqui, nesse cantinho aqui, para o pessoal ver bem de perto, ó. E aí, só essa quantidade, ela vai render bastante, ó. Vou aplicar daqui pra cá, mostra aqui mais pertinho, por favor. Ó. Com ela, com uma leve pressão na mão, a desempenadeira quase deitada, você vê que vai ficando um pouquinho de produto na desempenadeira. E aí você vai criando essa camada, essa película, de mais ou menos uns 2 milímetros em toda a parede, tá? Não se preocupa, porque vai ficar umas certas ondulações em alguns lugares. Também essa costelinha que, né, a gente chama de costelinha de vaca. Isso aqui é comum, principalmente nessa primeira camada. Por quê? Por conta do reboco. Então o reboco ainda está irregular. A gente vai dar essa primeira camada como um preenchimento, tá? É chamado de preenchimento. Essa camadinha de 2 milímetros é o suficiente para a gente aplicar em toda a superfície e depois a gente vai dar a segunda demão. Mas o mais importante agora é você fazer esse preenchimento e não se preocupar muito se ficar alguma irregularidade, alguma parte saltada e essas costelinhas aqui, beleza? Então, vamos embora lá! Bom pessoal, estamos de volta aqui, a massa já está seca, queria que você aproximasse aqui, por favor. Ó, aqui dá pra ver que ficou bastante calombo, né? Esses calombinhos devido ao reboco. Então essa primeira camada que a gente aplicou,
ela naturalmente vai deixar esses calombos aqui, não tem problema, tá? E essa primeira aplicação que a gente fez, essa primeira camada de massa, é justamente para isso, para regularizar essas ondulações maiores, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai vir dando uma lixada, uma quebrada de lixa. Na verdade é uma lixada um pouco mais intensiva do que a primeira que a gente fez no reboco. E aí a gente vai vir com uma lixa, pode ser uma lixa para massa corrida, tá? Lixa número 100 ou 120, tá? Você pode fazer esse lixamento manualmente, ou no caso aqui a gente vai usar um lixador, uma lixadeira chamada de lixadeira girafa, essa aqui, ó, é da Wagner, tá? Essa lixadeira é muito boa, inclusive ela tem até um LEDzinho aqui, ó, que você consegue enxergar as imperfeições da parede. E aí a gente vai vir fazendo um lixamento, tá? Não precisa se preocupar muito em regularizar toda a parede. A gente vai fazer esse lixamento mais para vir quebrando essas pequenas ondulações, tá? Que foram feitas devido à primeira camada que a gente aplicou. E aí em seguida a gente vai tirar o pó e aplicar a segunda demão de massa corrida, beleza? Então, sem delongas, vamos lá fazer o lixamento com essa lixadeira que inclusive tem aspirador de pó, tá? Ela vai fazer a sucção aí de cerca de uns 60, 70% do pó. Então é um investimento, um equipamento que ajuda muito o profissional de pintura, beleza? Vamos lá! Pessoal, é o seguinte aqui, ó, a gente já fez o lixamento, esse primeiro lixamento aqui na massa corrida, na primeira demo que a gente aplicou de massa corrida. É sempre bom tirar o pó agora, tá? Porque esse pozinho que ainda está na parede, ele pode comprometer as próximas aplicações que a gente for fazer, tanto de massa como de tinta, e pode correr o risco de desplacar. É bem comum de a gente acontecer isso daí de desplacamento por não remover o pó. Então, pega uma vassoura ou um pano úmido ou seco também, dá para tirar o pó. O pano úmido é até melhor, que aí você consegue remover todo o pó, tá? E aí a gente vai vir fazendo a aplicação da segunda demão, segunda camada de massa corrida, tá? Eu vou aproveitar e falar sobre a desempenadeira. Essa é uma desempenadeira da Galo, tá? Que eu uso bastante essas desempenadeiras. A Galo, para mim, de desempenadeira tradicional, não tem igual, tá? É uma excelente ferramenta. E essa daqui é uma desempenadeira de aço temperado com cabo aberto, tá? Que facilita esse tipo de aplicação. Ela é ideal para esse tipo de aplicação, porque além da flexibilidade da chapa para acompanhar as ondulações aí, as irregularidades da parede, do reboco, também tem a flexibilidade aqui do cabo, tá? A gente vai fazer essa aplicação dessa camada bem generosa da segunda demão da massa, segunda aplicação, segunda camada da massa corrida, tá? Seguindo parecido aquele primeiro processo. Vem aqui, José, ó. Mostra aqui de perto. A gente vê que ainda ficou algumas bastante, né? Pontinhos do próprio reboco. Então a gente vai criar mais uma camada aí de uns 2 milímetros. Vai ser mais ou menos assim, ó. Lembra que a gente fez a primeira camada, certo? Aqui a gente vai seguir mais ou menos o mesmo processo. Espalhar, fazendo com que tenha uma camada generosa sobre a superfície. Mostra de perto aqui, Jô, só para o pessoal ver essa camada que a gente vai preencher e criar essa película de forma que cubra toda a superfície, tá? A gente vai criar uma camada de uns 2 milímetros mais ou menos. Não se preocupe se caso ficar alguma ondulação, alguma irregularidade, principalmente aquela costelinha de vaca que a gente falou anteriormente. O importante é a gente fazer esse preenchimento que ele fique uniforme em toda a parede, beleza? Vamos lá então.
Bom, pessoal, já deu umas 12 horas que a gente aplicou essa segunda camada de massa, segunda demão de massa aí, né? E agora a gente vai fazer um lixamento aí mais preciso, mais fino, para vir deixando a parede bem lisinha, o mais lisinha possível, tá? A gente tá vindo agora com uma lixa 180, você pode usar uma lixa para massa 180, 200, 220, tá? Eu tô usando uma 180, que para mim aqui é o ideal para esse tipo de acabamento que eu pretendo deixar, tá? E aí a gente vai fazer esse lixamento para finalizar essa parte aí e agora vamos embora lá para trabalhar, né? Vamos lixar. Bom, pessoal, essa primeira parte está finalizada, tá? Esse lixamento que a gente fez já é o suficiente para a gente começar a parte de pintura. Ainda vão ter outros retoques aí de massa, retoques leves, tá? De massa que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? A gente decidiu separar em duas partes essa aula, esse treinamento aqui, né? De como pintar uma parede passo a passo. Então essa primeira etapa de preparação está finalizada, tá? Falta dar uns arremates aqui na parte de cantinhos com uma lixa manualmente mesmo. Vou mostrar daqui a pouquinho também na conclusão desse vídeo. Mas quero pedir para você, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Que a gente tem conteúdo toda semana, sempre trazendo coisas novas para você que quer aprender mais, quer saber tudo sobre pintura. Então se você é essa pessoa que quer aprender sobre o mundo da pintura, se inscreve no canal, não perde tempo e dá essa moral pra gente, beleza? Te vejo no vídeo seguinte, no próximo vídeo aí, falando sobre a pintura dessa parede aqui, mostrando todas as etapas, dicas e macetes pra você, beleza? Um abraço, até mais!